vida espiritual, eles se tornam sagrados. Um exemplo, esse microfone aqui, né? Se a gente usa esse microfone para falar sobre qualquer coisa, para cantar qualquer música, ele é simplesmente um microfone material. Mas quando a gente usa ele para cantar as glórias, os nomes do Senhor, para falar sobre as Escrituras, ele se torna sagrado, né? Então, esse assunto, né, de comportamento, né, qual comportamento que o devoto tem que ter, que o aspirante a devoto tem que ter. E eu gosto muito de pensar, gente, como se nós fôssemos, e realmente somos, né, quando você quer ser um devoto, você tem que se lembrar, você tem que pensar como se você fosse um representante do Senhor, do Mestre. E Sai Baba, uma coisa que me tocou muito, que ele sempre falou, né, a vida toda ele sempre falava, que a minha vida, no caso, né, a vida dele era a mensagem dele, ou seja, os exemplos dele, as atitudes dele, nos mínimos detalhes. E depois ele passou a dizer que a sua vida é a minha mensagem. Então isso tem uma força muito grande. Por isso que quando a primeira vez que eu vi ele falando isso, isso me tocou muito, né? Porque, poxa, como o Palmeirinho já cansou de falar aqui também, né, que muitas pessoas sabem do nosso convívio, né, que a pessoa ela tem uma vida espiritual, ela tenta seguir ali, né, um mestre, ele tem um mestre lá. Então as pessoas sabem, né, que as pessoas sabem que nós, né, ou pelo menos a maioria sabe que a gente tem ali uma religião, vamos dizer assim, a gente segue um caminho. E isso eu vejo como uma responsabilidade muito grande, né? Você fala, eu sou devoto de Sai Baba. Sai Baba falava que ele contava os devotos dele nos dedos, para a gente ver o quão, né, que isso é importante, né, a gente pensar e refletir. E como que a gente tem que ter esse sentimento de ser reais representantes do Senhor e da sua mensagem. E essa também eu vejo como uma das partes mais difíceis, vamos dizer assim, da vida espiritual, né? Porque é justamente quando a gente é testado, né, no seu trabalho, na sua convivência com os amigos, com a família, é aí que a gente vê realmente que a gente tem a oportunidade de colocar em prática a vida espiritual e os ensinamentos do Mestre, né? Porque é muito fácil, não é que é fácil, né, mas eu vejo como mais fácil você sentar sozinho para repetir uma japamala, fazer uma meditação ou ir ajudar no serviço. Isso tudo é vida espiritual e ajuda a gente justamente a poder ser esse representante do Senhor. E é aquela reflexão que a gente tem que fazer sempre. A gente está se comportando, ou pelo menos tentando se comportar de acordo com o desejo do Mestre, com os ensinamentos dele. Swami já cansou de dizer, e todos os mestres, que esse é o real caminho da felicidade, né? Tentar seguir os passos do Mestre, os ensinamentos dele, a vontade dele, não a nossa. Porque na maioria das vezes a nossa mente vai falar, no dia da noite de Shivaratri, eu vou ver um filme. Mas o Swami está falando aqui, não assista filme, pelo menos nessa noite, né? Uma noite muito especial, propícia para a gente ter esse avanço rápido, né? Vamos dizer assim. Essa noite Mahashivaratri, se a gente pudesse dar um exemplo, você tem que nadar 1 quilômetro. Mas se você fizer o esforço ali nesse dia, nessa noite, é como se esse 1 quilômetro nadando, abraçado, se você pudesse pegar um bote, vamos dizer assim, e andar uns 800 metros. Então você já, né, isso que o Swami falou aqui, se vocês fazem o mais leve esforço para se moverem ao longo do caminho espiritual, o Senhor os ajudará 100 vezes. Então, principalmente nessa noite. E continuando aqui, gente, eu gostaria de ler pelo menos umas 2 declarações de Swami a respeito dessa questão, né, do nosso comportamento, para a gente refletir e poder falar rapidamente. Ele diz assim: vocês declaram que são devotos, mas qual o valor disto quando mantêm em si ódio, raiva, inveja, hipocrisia, malícia, etc. Essas más propensões arruinarão suas vidas. Dirijam-se aos demais com um sorriso sincero e desenvolvam o espírito de unidade. Amem a todos, sempre. Quando amarem a todos desta maneira, todas as más qualidades, como ódio, raiva e ganância, se afastarão de vocês. Quando estiverem livres
dessas más qualidades alcançarão a liberação facilmente. Então, olha só, gente, como isso aqui é uma parte que a gente pode muito ver que é algo que todos nós sabemos, né, que isso aqui faz parte da nossa vida, né? Em algum momento você explode, você tem raiva, você fala, né, de uma forma não muito boa com as pessoas, né? Igual aquela fala, né, que eu nunca gostei dessa fala, que diz assim, aquele pensamento de que a minha educação vai depender da sua. Não, né? Não é isso que o Senhor está nos ensinando, né? É um dos pilares dos seus ensinamentos, que ele diz que os pilares dessa organização, é amar a todos, servir a todos, ajudar sempre, ferir jamais. Então isso é muito forte, ferir jamais. Então como que esse pensamento pode ser verdade? A minha educação, o meu humor vai depender do seu. Não, você está condicionando os seus atos, né, o seu ser, de acordo com o outro. Isso está totalmente errado. Totalmente errado. Só me diz ferir jamais. Então não importa se eu recebo uma agressão, né, se eu sou ofendido. Outra característica do devoto, ele não se altera com alegria, com tristeza, com elogio ou com um aborrecimento, né, com uma ofensa. Isso é outra característica importantíssima do devoto, porque isso é o ego, né? É quando atinge o nosso ego. Me elogiou, poxa, né? Na hora você já se sente... Não, você não tem que... Se você for também ofendido, também é a mesma coisa, você tem que encarar da mesma forma. Então eu vejo isso aqui como algo muito bonito na vida espiritual, né? Que não depende, eu não dependo do que o outro fala para mim, do como o outro age comigo. Não, o meu mestre me ensinou assim, ferir jamais, amar a todos incondicionalmente. Não é amar aquele que pensa igual a mim, né, ou aquele que me trata bem, né, que fala bem comigo. Outra frase de Swami que me tocou muito, que é você não pode agradar a todos, né, não tem como. Ele falou, você não vai conseguir agradar a todos, mas você pode falar e agir de modo agradável. Então olha como é sutil, né? A gente não vai conseguir agradar a todos, isso é certo, mas a gente pode falar com um sorriso, né? Só me fala muito sobre isso, a fala doce e suave. Então só mais uma partezinha aqui de Swami que é muito importante. Outra diretiva que dou é: preocupe-se mais com o seu próprio progresso, sua própria correção, do que com o bem e o mal dos outros. Haverá tempo suficiente para se preocupar com o bem dos outros depois que você se tornar bom, mas tente o máximo que puder dar ananda, felicidade, bem-aventurança aos outros. Desista de causar dor aos outros. Outro ponto, como a gente estava falando aqui, né, sobre um dos pilares da organização, né, que eu já tinha escrito isso aqui. Viver sem odiar, condenar e procurar falha nos outros. Vyasa, que escreveu 18 volumosos Puranas, resumiu todos os Puranas em uma única linha, de um pequeno verso: fazer o bem aos outros é o único ato meritório, fazer o mal é o pecado mais hediondo. Então veja, aqui está o resumo, né? Ele está dizendo aqui, esse é o resumo de todas as escrituras, né? Se a gente for, eu quero ler todas as escrituras, você dificilmente em uma vida você vai conseguir ler tudo, mas ele já está resumindo aqui: fazer o bem aos outros é o único ato meritório, fazer o mal é o pecado mais hediondo. Então muitas vezes a gente em determinadas situações a gente não consegue ajudar, mas aí só me diz, se você não pode ajudar, pelo menos evite de atrapalhar, né? Não faça o mal. Veja e outra questão, gente, muito importante, né, que me marcou muito, né, que Jesus disse, né, que a gente consegue enxergar um fiapinho no olho do irmão, sendo que a gente tem uma trave no nosso olho. É por isso que outra coisa que o senhor me falou aqui: preocupe-se com o seu próprio progresso, a sua própria correção, né? A gente não tem que encontrar falha em ninguém, a gente é cheio de falha, né? Se você vai encontrar falha em alguém, primeiro encontre a sua, corrija a sua, né? E o exemplo, eu acho que
Isso é muito importante, né? Você pode perceber, quando você sabe que uma pessoa fala uma coisa e ela não vivencia aquilo, é até feio, é pior. É por isso que é harmonia entre pensamento, palavra e ação, que Swami sempre nos ensinou. Então eu gostaria de, já concluindo, né, com mais esse textinho aqui de Swami que diz: quando você sentir que não pode fazer o bem, pelo menos desista de fazer o mal. Isso por si só é um serviço meritório. Não tente descobrir diferenças, descubra a unidade. Credos, castas e país de origem podem diferir, mas a fome interior é a mesma para todos os homens. Entenda que o objetivo da vida é conhecer a manifestação do amor, ou seja, Deus, através do amor, e demonstre através do seu próprio amor que você o conhece. Deixe sua visão ser impregnada de amor. A visão cheia de amor é a marca registrada de um verdadeiro ser humano. Todos são um, sejam iguais para com todos. Você pode entender a unidade na diversidade somente quando desenvolve a visão sagrada. Samkhya Dristi, visão correta, ver as coisas como realmente são, faz você perceber a presença da divindade em todos. Então é essa visão correta, que a gente está falando aqui. Tentar não identificar falhas, né? Swami fala muito isso, não falar mal de ninguém. Você sempre tem que ver o bem no outro. E a maioria das vezes, que a gente é natural, né, do ser humano, a gente tenta encontrar falha no outro. E às vezes aquela pessoa, ela acerta tanto, ela faz tantas coisas boas, mas a gente está ali procurando sempre, né, uma falhazinha ou outra. Então é a visão correta. O devoto, ele tem que ter essa atitude, mudar, né, esse comportamento e girar a chave, porque isso realmente é a vida espiritual, né? E o sadhana, estar aqui, né, todo domingo, tentar estar, ou você em casa, você praticar, se manter a leitura em dia, o contato com o mestre, isso é muito importante, né? Para eu poder reforçar, né, a minha vida espiritual na prática do dia a dia, eu tenho que entender, eu tenho que ler e reler, porque é muito difícil, gente. Então, se a gente não tiver em contato com o que o mestre fala e nos ensina, a gente não vai conseguir. Isso é muito importante, a gente ler e reler, escutar, né, falar sobre isso também. Eu estou aqui falando, não sou exemplo de nada, mas quando a gente fala, a gente está reforçando para a gente mesmo, né? Então hoje eu gostaria de trazer é basicamente isso, né, para a gente poder refletir, estudar, né, que Swami ele fala muito sobre isso, né? Qualquer discurso dele, você vai ver, ele fala sobre amor, sobre a visão correta, sobre ajudar sempre, não causar o mal a ninguém, né? Eu acho que isso, como foi dito aqui, é o pilar de todas, é o resumo de todas as escrituras sagradas, é praticamente isso, né? Como isso é importante. Então a gente pode deixar de praticar qualquer coisa, menos esses ensinamentos. Então queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, de Swami, de poder ter contato com os seus ensinamentos, que é algo tão sutil, né, tão leve, mas que transforma a gente. Vamos sair. Boa cerimônia a todos.